Olá, tudo bem? Eu vou conversar com o professor Dr. João Monteiro de Pina Neto. Ele lançou recentemente este livro, que é Diagnóstico e Prevenção Primária das Deficiências Intelectuais. Conversa a partir de agora com o professor doutor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, João Monteiro de Pina Neto. Professor, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Professor Pina, o que é que o leitor encontra neste livro? Esse livro é destinado às equipes das APAES do Brasil. O Brasil atualmente tem cerca de 2.300 APAES. Há uma grande lacuna no conhecimento sobre aspectos médicos dos deficientes. Então, esse livro foi escrito explorando os aspectos médicos, quais são as condições médicas que produzem deficiência intelectual. Então, são 13 capítulos voltados à formação das equipes das APAES, no sentido de entenderem melhor as causas das deficiências e as doenças que levam às deficiências. Professor, quais são essas principais causas e quais são essas principais doenças? A gente divide as causas em causas não genéticas, causas das condições sob as quais a criança ou o feto se desenvolveram, e as causas genéticas, ou seja, de alterações do DNA. As causas não genéticas principais em qualquer região do Brasil são problemas relacionados à prematuridade extrema, a problemas do parto com anóxias graves, infecções congênitas, como, por exemplo, a Zika, que ficou famosa aí pela microcefalia, ou a toxoplasmose, ou a sífilis. E alguns produtos químicos, principalmente o álcool, na gravidez. Essas são as principais causas não genéticas. As causas genéticas, elas são cerca de 1/3 das crianças que estão nas APAES. Então, se uma APAE tiver 300 crianças, 100 são por doença genética. Geralmente, essas crianças não têm diagnóstico. E o papel do médico é dar o diagnóstico para melhorar os cuidados e a orientação para a família. A principal causa genética é a síndrome de Down, o mongolismo, que chega a ser 15% das crianças nas APAES. Mas, além da síndrome de Down, existem inúmeras doenças genéticas, algumas hereditárias, que vieram dos pais e que podem repetir na mesma família. Nós temos famílias que têm 10, família como um todo, 15 deficientes e geralmente sem diagnóstico. Professor, desse conjunto de fatores que o senhor acabou de dizer, qual é a porcentagem de pessoas com deficiência intelectual que poderia não ter a deficiência se todos os padrões médicos da medicina, o conhecimento científico fossem acionados? O Brasil tem uma quantidade de crianças deficientes por fatores não genéticos muito alta. 40% a 45%. Nos Estados Unidos, num grande trabalho, 18%. Então, o Brasil tem 3 vezes mais deficientes por causa não genética. Eu calculo que 70%, 80% dos atuais deficientes seriam crianças normais, se nós tivéssemos essas prevenção primária estabelecida efetivamente em nosso país. Esse livro, ele vem nesse propósito de mostrar a importância da prevenção primária, ou seja, nós precisamos melhorar o nosso pré-natal, nós precisamos melhorar a assistência ao parto
e nós precisamos melhorar o diagnóstico das doenças genéticas e a prevenção das hereditárias. Digamos que o senhor fosse um ministro da Saúde, e lhe fosse dado essa oportunidade de mudar esse quadro, o que é que o senhor faria? Eu faria uma simples portaria. A partir de hoje, o governo federal vai proporcionar às APAES e instituições de deficientes os meios de dar o diagnóstico e de estabelecer a prevenção primária. Basta isso. Ou seja, o SUS, a partir daí, ele vai contratar médicos especializados nesses diagnósticos e orientar a prevenção. Não é possível mais que as APAES não tenham os diagnósticos dos seus atendidos. Bom, eu conversei com o professor João Monteiro de Pina Neto. Ele lançou recentemente o livro Diagnóstico e Prevenção Primária das Deficiências Intelectuais. Esta é a capa do livro. Este livro é o conteúdo de um trabalho de 50 anos que o professor acumula desde o Pará, quando ele fez a faculdade de Medicina, e em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e na área, no departamento de genética da faculdade. Eu vou encerrar aqui a entrevista com o professor Pina com uma frase que ele colocou em uma dessas páginas. Diz ele aqui: portanto, através deste material apresento minha experiência, a experiência dele, no estudo das causas das deficiências intelectuais. E podemos, através de um processo de zoneamento por regiões, estabelecer equipes de prevenção primária das deficiências intelectuais em nosso país. Uma tarefa gigantesca que espera a genética médica brasileira. Bom, professor, o que a gente pode fazer? Muito obrigado. Eu que agradeço vocês estarem aqui me dando essa oportunidade. Eu estava dizendo para uma pessoa da TV Cultura que me entrevistou lá em Limeira sexta-feira: deem para mim 30 minutos por semana na TV Cultura para eu falar essas coisas. Isso é uma coisa assim fundamental para a população brasileira. As pessoas precisam ter filhos sadios, mas para elas terem filhos sadios, elas têm que aprender quais são as causas que levam a ter filho com problema. E esse livro, ele tem tudo muito bem discutido, mostrando as causas, como que as pessoas se expõem a ter filhos deficientes. Ok. Muito obrigado e até o próximo programa.